Oi, tudo bem? Eu sou Giovana, sou aluna de Direito do UniRN. Estou no terceiro período de Direito e estou cursando a disciplina de Direito Constitucional e por isso eu venho falar aqui hoje sobre os direitos e as garantias, os direitos e os deveres fundamentais coletivos. Quando falamos de direitos individuais, existem vários que a gente pode citar, mas dentre o que os direitos individuais visam proteger é sempre a liberdade, a integridade e a dignidade da pessoa humana. Dentre eles existem como, por exemplo, o direito à propriedade, o direito à vida, que são direitos que eles protegem individualmente o ser humano, considerando ele como pessoa e não como uma coletividade. Em contrapartida, os direitos coletivos, eles consideram a totalidade da sociedade, grupo de pessoas, né? E dentre eles existem vários. Eu posso citar, por exemplo, o direito à saúde, que é um direito que é da sociedade, um direito como, por exemplo, o direito ao meio ambiente, porque um meio ambiente instável prejudica o grupo da sociedade como um todo. Os direitos coletivos, eles consideram a totalidade e não a individualidade. O direito, por exemplo, de ter um atendimento justo é um direito de toda a sociedade, há um transporte efetivo, porque toda a população precisa de transporte para se deslocar. Então, são questões de grupos de pessoas de uma sociedade. Já se formos considerar os deveres individuais, eles dizem respeito à conduta da pessoa em sua individualidade, como, por exemplo, não jogar lixo na rua, não infringir a lei, que são questões individuais que devem ser cumpridas para o funcionamento da sociedade, para o progresso, para o bem-estar, para a ordem da sociedade. Então, cada indivíduo deve contribuir para ajudar a alcançar uma sociedade justa e democrática. Já os deveres coletivos, eles dizem respeito a comportamentos de grupos, a condutas de grupos, para com o funcionamento de uma sociedade, para com a comunidade. Um exemplo disso são ações solidárias, ações sociais, beneficentes, que grupos de pessoas se juntam para contribuir e ter um fim social dentro de uma determinada localidade, ou como, por exemplo, o dever de um grupo de pessoas manter praças limpas, escolas limpas, são questões que todo um grupo deve cumprir para que exista um certo cumprimento de uma sociedade que tenha justiça, tenha igualdade, tenha liberdade e não prejudique o ser humano em sua totalidade, a democracia, o meio ambiente, todas essas garantias também são deveres para que Portanto, compreender os direitos e deveres individuais e coletivos é necessário para a compreensão do indivíduo dentro da sociedade e para que ele contribua para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais isonômica, mais equilibrada e para o avanço social. Afinal de contas, é necessário sempre estar construindo um país mais justo, mais igualitário, que a democracia seja imposta de forma efetiva dentro da compreensão do indivíduo na sua conduta e como grupo social. Compreendendo mais essa questão de direitos fundamentais e direitos coletivos, eu vou citar um caso real sobre essa questão de direitos fundamentais e principalmente sobre a questão de conflitos entre princípios. Bom, basicamente, eu peguei o caso Cruz e Souza, nosso grupo escolheu o caso Cruz e Souza, que é o caso de uma das maiores empresas de cigarro da América Latina, que foi obrigada pela justiça a pagar uma indenização de R$500 mil a um trabalhador, porque o trabalho desse trabalhador seria experimentar os cigarros e fazer o uso deles, sendo que ele desenvolveu uma doença decorrente desse trabalho, desse uso, e a empresa foi obrigada a pagar uma indenização. Então, a gente tem dois princípios do direito que entram em combate, né, que entram em conflito, que é o princípio da livre iniciativa econômica, da iniciativa privada,
e o princípio da integridade humana, princípio da dignidade humana, de garantir a saúde, os direitos do trabalhador. Então, são princípios que acabam conflitando entre si. E o que foi enxergado nesse caso, a medida adotada para a compreensão da resolução desse caso foi através da teoria da proporcionalidade do Robert Alexy, que eu vou explicar. Compreendendo isso, a teoria da proporcionalidade ou da ponderação dos princípios do Robert Alexy, ele separa 3 princípios para verificar qual o princípio que vai se sobrepor aos outros, ou quais vão se sobrepor aos outros, que nesse caso são os 3 subprincípios da necessidade, da proporcionalidade em sentido estrito e da adequação. É necessário ver qual vai ser o direito que vai ser sobreposto em outro, se ele vai ser mais gravoso, se ele vai ser proporcional, ou seja, se as consequências dele serão mais justas do que o outro. Colocar um princípio acima do outro sempre vai ter suas consequências, mas é necessário analisar se existe certa adequação, se colocar um princípio acima do outro vai gerar consequências maiores naquele caso. E nesse caso foi visto que o trabalhador ele deveria ser indenizado e que a empresa deveria pagar, porque de fato era o princípio da iniciativa privada, da economia, não pode se sobrepor ao princípio da dignidade da pessoa humana, da vida, da integridade física, princípio dos trabalhadores, enfim, da dignidade da pessoa humana. Então, era colocar muitos princípios abaixo apenas em questão da economia, do valor social que seria atribuído nessa questão. Por isso, essa ponderação de princípios do Robert Alexy é tão necessária para compreendermos como solucionar conflitos no direito, conflitos de princípios, e como gerar uma situação que seja proporcional, justa, em que a consequência seja o menos gravosa possível na situação.